Eu vou dar início à primeira reunião científica da terceira edição do projeto Pronto Sorriso, que eu e a Duda realizamos. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo com o meu áudio, né? Ok, então a gente vai iniciar. Obrigada. Palhaços do mundo, univos. Vivemos um momento em que a estupidez humana é nossa maior ameaça. Palhaços não transformam o mundo, quiçá a si mesmos. E nós, palhaços que levamos a vida a mostrar toda essa estupidez, cansamos. O palhaço é a expressão da vida, do que ela tem de instigante, sensível, humana. O palhaço é uma das poucas criaturas do mundo que ri de sua própria derrota. E ao agir assim, estanca o curso da violência. Os palhaços ampliam o riso da terra. Por esse motivo, nós, palhaços do mundo, não podemos deixar de dizer aos homens e mulheres do nosso tempo, de qualquer credo, de qualquer país: cultivemos o riso. Cultivemos o riso, mas não um riso que discrimine o outro pela sua cor, religião, etnia, gostos e costumes. Cultivemos o riso para celebrar as nossas diferenças. Um riso que seja como a própria vida, múltiplo, diverso, generoso. Enquanto rirmos, estaremos em paz. Bom, é com essa introdução que foi realizada no Encontro Internacional de Palhaços de 2001 que eu começo a nossa reunião científica de hoje. Muito bom dia a todas e todos novamente. Eu sou a Mariana e, em conjunto com a Duda, vamos fazer uma apresentação sobre a relação das PICs, a palhaçaria e a história dos doutores palhaços. Fiquem à vontade para tirar dúvidas ou fazer comentários durante nossa apresentação. Caso nossa apresentação dure mais que o tempo do Google Meet, que o Google Meet permite, a gente cria outra reunião, então não se preocupem. Bom, eu vou iniciar falando sobre as PICs. A sigla PICs vem de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, a definição dessas práticas integrativas e complementares é de que elas são um recurso terapêutico que busca a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade em que ele está inserido. Bom, as PICs, elas são práticas que têm como objetivo promover a prevenção e saúde. Além disso, principalmente também, elas podem ser utilizadas para aliviar sintomas e tratar enfermidades, qualquer tipo de enfermidade, dependendo do caso, né? Aí são várias que eu vou explicar ao longo da nossa apresentação, mas é importante lembrar que elas são complementares, elas são um adicional no tratamento. Elas não substituem o tratamento adicional. E elas são indicadas conforme a necessidade de cada caso. E estão indicadas por profissionais específicos. É importante lembrar também que há evidências científicas que as práticas integrativas e complementares em saúde apresentam benefícios num tratamento integrado entre a medicina convencional e essas práticas complementares. Além disso, há um crescente número de profissionais capacitados e habilitados para realizar essas práticas, gerando uma maior valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se originam grandes partes dessas práticas, como, por exemplo, chineses ou conhecimentos indianos. Agora eu vou falar um pouco sobre as PICs e o SUS e algumas das modalidades. Bom, as PICs estão dentro do SUS por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no SUS, que é esse documento que a gente vê no slide. Ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde no cumprimento das suas atribuições da coordenação do Sistema Único de Saúde, o SUS. E ele vai discorrer sobre o estabelecimento das políticas para garantir a integralidade e na atenção à saúde e a implementação dessas políticas
que versam sobre as práticas integrativas e complementares vai envolver justificativas políticas, técnicas, econômicas, sociais e culturais. E elas visam atender, sobretudo, a necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados, mas que faltava ter essa institucionalização. E aí, em 2006, que foi o ano de publicação dessa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, ocorreu essa institucionalização, né? E entre as práticas integrativas e complementares que se destacam no âmbito da medicina tradicional são a chinesa, aquela medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia e a medicina antroposófica, e também a prática integrativa do termalismo ou crenoterapia. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece de forma gratuita e integral 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares. Estão disponíveis para a população, principalmente na atenção básica, que é considerada a porta de entrada para o SUS. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essas modalidades. Então, são 29 procedimentos e tem a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, a medicina antroposófica, que está relacionada às noções de ocultismo e está baseada na filosofia espiritual de Steiner. A homeopatia, que se dá a partir da diluição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma no indivíduo saudável. Plantas medicinais e fitoterapia. Termalismo social e crenoterapia, que é baseado em águas termais. Arte-terapia. Ayurveda, que é uma terapia milenar indiana, que utiliza técnicas de massagem, nutrição, aromaterapia, fitoterapia e outras técnicas. Biodança, que além da dança utiliza música e emoções para recriar vivências. Dança circular, que é uma expressão artística que sempre esteve presente na história da humanidade. Meditação, musicoterapia, naturopatia, que é baseada no vitalismo e na medicina popular. Osteopatia, que é uma prática com técnicas de mobilização e manipulação articular, bem como dos tecidos moles. Quiropraxia, reflexoterapia, Reiki, Shantala, que é uma massagem milenar indiana que consiste na constante massagem da criança pela mãe, e aqui a gente tem uma imagem. Terapia comunitária integrativa, yoga, apiterapia, que é uma medicina alternativa que utiliza produtos das abelhas, como mel, pólen, própolis, a geleia real e apitoxinas. Aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, que é uma terapia baseada nas cores, né? Cada cor tem um efeito sobre o nosso corpo. Geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Bom, essas práticas, elas são consideradas transversais, porque elas apresentam uma visão ampliada do processo de saúde e doença do sujeito, e também promovem uma saúde global nesse cuidado humano, e é baseada principalmente no autocuidado. Então, a gente considera ela global justamente porque as indicações para realizar essas práticas consideram vários aspectos do indivíduo, psíquico, físico, emocional e social. E elas estão presentes em todos os pontos da rede de atenção à saúde, mas prioritariamente na atenção básica, porque, como eu falei anteriormente, ela é a primeira porta de entrada para o SUS e tem um grande potencial de atuação dessas práticas. E entre as principais diretrizes daquele Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares está justamente o aumento da resolutividade dos serviços de saúde. E esse aumento da resolutividade vai ocorrer por causa dessa integração do modelo convencional, né, de cuidado
e de racionalidades com olhar e atuação mais ampliados. Vai agir de forma integrada e complementar no diagnóstico e na avaliação do cuidado do paciente. Então, tem o objetivo de proporcionar abordagens que busquem estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde. Baseado, como eu disse anteriormente, na escuta acolhedora, no vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e sua sociedade. Bom, e como a palhaçaria se inclui nas práticas integrativas e complementares? Eu dividi esse tópico em dois. E eu começo falando sobre as PICs no tratamento oncológico. Para fazer essa apresentação, eu me deparei com um livro, que vocês podem ver aí nesse slide, que ele é chamado Um Guia Completo para Terapias Complementares no Tratamento do Câncer, ou simplesmente Práticas Integrativas na Oncologia. A autora, Kessler, é uma médica do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e ela publicou esse livro em que ela aborda 55 terapias e ela analisa uma classificação delas em práticas baseadas em biologia, técnicas mente-corpo, práticas de manipulação corporal, terapias energéticas e sistemas médicos tradicionais. Só um minuto, tem alguém querendo entrar. E sistemas médicos tradicionais. Essas terapias, entre essas 55 terapias que ela analisou, estava a terapia do riso. E é isso que me chamou a atenção nesse livro. No capítulo 32, ela vai abordar um caso de um paciente em que a terapia do riso melhorou significativamente a qualidade de vida. Ela vai enfatizar que o riso, novamente, não é uma cura para as doenças, mas é uma terapia complementar, adicional, que é reconhecidamente útil para pacientes com diversas circunstâncias médicas. E, ao final, ela vai citar que a terapia do riso, quando aplicada em pacientes oncológicos, crianças doentes, pessoas sob tratamento para depressão, idosos em asilos, pacientes cardíacos e outros grupos de doenças, tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida, promover um alívio dos sintomas pela distração do paciente da consciência da dor e uma melhora do seu estado emocional e de sua saúde psicológica. No apanhado histórico, a gente tem que a risada era utilizada como anestésico para distrair pacientes durante procedimentos no século XIII. Além disso, a abordagem sobre os benefícios fisiológicos do riso encontradas na literatura médica pré-colombiana do século XII. E entre esses aspectos fisiológicos do riso, nós temos um aumento da taxa de batimentos cardíacos, um aumento da taxa de respiração, um aumento do consumo de oxigênio, e tudo isso vai estimular o sistema circulatório. A gente também tem que essa terapia do riso promove um exercício e massagem dos músculos e órgãos envolvidos na respiração, bem como a liberação de endorfinas, que são consideradas as morfinas naturais do corpo, que ajudam no controle da dor. E também há evidências de que o riso aumenta a atividade imune e pode reduzir os níveis de cortisol, que é um hormônio do estresse que é relacionado com a supressão do sistema de defesa. Esses aspectos são os principais benefícios para a terapia do riso. E agora, como é que a palhaçaria se inclui nas práticas integrativas e complementares em saúde? Bom, nessa parte eu utilizei a bibliografia disponibilizada pelas coordenadoras e o artigo que eu utilizei foi a Dialogia do Riso, um novo conceito que introduz alegria para a promoção da saúde, apoiando-se no diálogo, no riso, na alegria e na arte da palhaçaria. Esse artigo vai começar dizendo que o riso pode ser incorporado como uma ferramenta de promoção à saúde. Para isso, são apresentadas considerações sobre o diálogo, o riso, a alegria e o palhaço, que vai conceituar essa dialogia do riso. Bom, e o que é o diálogo? O diálogo, ele é uma fala, entre duas ou mais pessoas, por isso diálogo.
e ele vai representar uma metodologia de reflexão conjunta, que vai melhorar a produção de novas ideias e vai compartilhar significados entre as pessoas presentes no diálogo, que é considerado uma essência da comunicação. O riso é um fenômeno universal, presente em várias culturas. E ele traz um código de comunicação inerente à natureza humana, segundo o autor do artigo. Ele também vai falar sobre o palhaço, em que a arte da palhaçaria pode ser utilizada como uma ferramenta de promoção à saúde. Bom, no artigo ele traz uma parte sobre e o palhaço, o que é? Ele vai citar, o autor do artigo, o Matraca, vai citar o Leuk, que ele diz que o palhaço é uma profissão de fé, é uma tomada de decisão perante a sociedade e é um estado de aceitação, é o mostrar-se como realmente é. Ele vai trazer também um breve histórico que eu gostaria de citar, que a palhaçaria é uma arte milenar, que ela é conhecida por nomes diferentes em cada local. E, por exemplo, eu trouxe hoje o exemplo do Otiuá, que para os indígenas Craô, do Brasil, que eles estão presentes no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, e foi feito um documentário sobre o palhaço dessa cultura Craô. E ele foi feito em conjunto com o Ministério da Cultura, Eletrobras, Petrobras, Caliban, Capem e Letícia Sabatella, em que eles abordam o Otiuá, que é um palhaço sagrado que é profundamente respeitado pela tribo Craô. E assim como a figura clássica do palhaço, eles usam a força do humor e do riso para fortalecer a autoestima do povoado, garantindo a sua cultura milenar. E aqui a gente tem uma imagem, né, do Otiuá, desse documentário, e eu disponibilizei o link aqui no slide, caso alguém queira assistir. Está disponível gratuitamente no YouTube. E, ao final do artigo, ele enfatiza que a arte da palhaçaria é uma ferramenta para dialogia do riso. Nessa parte, a gente vai ter que o diálogo, o riso e a alegria estão todos interligados na figura do palhaço. E o saber sobre a saúde e a alegria, que é representado pelo palhaço, vai mobilizar uma emoção positiva e a sua potência de transformação, que sempre esteve presente na sua figura milenar. Agora, a gente entende, né, que a saúde é um conceito que se aproxima da alegria, porque dependendo dos conceitos que você utiliza, né, para determinar o que é saúde, tem os conceitos da OMS, e aí temos também um conceito mais voltado para globalmente, né, dependendo do contexto em que ele é reconhecido, e lembrando e defendendo a transformação também desse conceito de saúde hegemônica que nós temos na faculdade de medicina também, mas a gente está mudando aos poucos com esse projeto também de extensão na faculdade de medicina, que ela é só centrada na técnica, que não contribui, que só contribui para a medicalização da vida e distancia os profissionais de saúde do conhecimento popular e da alegria, como é o que a gente está fazendo hoje nesse projeto de extensão, que é adotar a palhaçaria como uma prática integrativa e complementar em saúde para melhorar o tratamento dos pacientes oncológicos. Então, é possível concluir que a partir dessa apresentação, que a arte da palhaçaria se encaixa perfeitamente no conceito de práticas integrativas e complementares em saúde, uma vez que essa terapia do riso possui um vínculo terapêutico, como o autor do livro cita a ideologia do riso, que é uma visão global do indivíduo, que é uma das diretrizes daquela política nacional de práticas integrativas e complementares. Bom, agora eu vou passar a palavra para minha colega Duda, que ela vai falar um pouco sobre a história dos doutores palhaços. Obrigada, Mari. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Bom dia de novo. Como a Mari falou, agora eu vou dar continuidade à apresentação do nosso conteúdo e eu vou falar um pouco sobre a história dos doutores palhaços para a gente conhecer como que a palhaçaria, né, ela foi surgindo e se inserindo nesse ambiente hospitalar. Aqui a gente trouxe algumas datas marcantes desse processo
mas acredita-se que desde Hipócrates, naquela época antes de Cristo, que os palhaços eles já influenciavam positivamente o processo da cura. Isso porque os médicos, desde aquela época, eles já acreditavam que o bom humor podia ter essa influência positiva. Mas o primeiro relato que a gente tem é de 1908. Mari, pode passar o slide, por favor. Em 1908, a gente tem o primeiro relato da presença de palhaços em hospitais. Isso foi numa enfermaria infantil, lá em Londres. O jornal Le Petit, que foi o responsável por esse primeiro relato, e ele retratou 2 homens vestidos de palhaço ali brincando com as crianças no hospital. Aqui a gente trouxe, né, a ilustração, que foi a capa da edição de setembro desse jornal, lá em 1908. Pode passar, Mari. Mas a gente tem também outro marco muito importante nessa história dos doutores palhaços, que é a trajetória do Dr. Pat Adams. Ele é um médico e também um palhaço, muito famoso pelo jeito dele, assim, nada convencional de tratar os pacientes. Ele foi um dos pioneiros na palhaçaria em hospital e um grande influenciador dessa ferramenta. O Dr. Adams, ele revolucionou o atendimento ao paciente quando ele criou o Instituto Guggenheim, em 1971. Esse instituto ele foi fundado lá na Virgínia, nos Estados Unidos, né? Em alemão, essa palavra quer dizer saúde. E esse instituto, ele foi assim, lá no ano de 1971, foi uma ideia muito inovadora para a época, né? A ideia era a proposta de realmente colocar os palhaços para dentro do hospital para divertir os pacientes. Então, realmente foi um marco. Esse instituto, ele é bem importante, tanto é que nos 12 primeiros anos de criação dele, eles atenderam mais de 15 mil pacientes. Pode passar, Mari. E outro destaque que a gente tem na história foi a apresentação do Big Apple Circus em um hospital lá na cidade de Nova York. O palhaço norte-americano Michael Christian, ele era o diretor desse circo e ele foi convidado para uma apresentação numa comemoração de um hospital, que era o Hospital Presbiteriano de Colômbia, lá em Nova York. E aí, quando ele foi se apresentar, ele viu que as crianças que estavam internadas nesse hospital, elas não puderam ver o evento, não puderam ver a apresentação. Então, ele decidiu, né, pediu para visitar essas crianças. E aí, lá, ele criou uma improvisação, mostrou imagens alegres, divertidas, que foi um momento de total descontração que nunca tinha havido antes lá. E aí, isso aí foi uma sementinha para a criação da Clown Care Unit, né, que é uma organização que atua até os dias de hoje na palhaçaria hospitalar. Né? Então, um grupo de palhaços especialmente treinados para levar alegria para os hospitais. Após essa ideia, várias outras iniciativas semelhantes foram surgindo nos Estados Unidos. E esse grupo de artistas, ele não era composto só por estadunidenses. Também haviam artistas estrangeiros praticando essas ações lá. E aí, muitos desses artistas, eles começaram a ter a ideia de trazer práticas parecidas para os seus países de origem. E isso foi o caso do Brasil. Mari, pode passar. No Brasil, a data que marca o início da prática da palhaçaria hospitalar é o ano de 1991, quando o Wellington Nogueira, essa figura totalmente importante, ele trouxe a prática de Nova York para cá. Porque no ano de 1988, ele trabalhou lá na Clown Care. Ele participou de ações, conheceu o trabalho, teve experiência, e aí ele resolveu trazer a prática para cá, para o Brasil. E aqui ele fundou, no ano de 1991, o Doutores da Alegria, que é uma organização muito conhecida por todos. O berço do Doutores da Alegria foi a cidade de São Paulo, por isso que a Mari conhece bem. E o primeiro hospital que aceitou essa ideia de um palhaço na equipe foi o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, lá em São Paulo.
E aí, né, depois de fundados, os Doutores da Alegria, eles foram crescendo, foram ganhando seu espaço, espalhando o trabalho deles. E a gente tem um dado de que hoje eles empreendem aproximadamente 75 mil visitas anuais, né? Não só lá em São Paulo, eles expandiram também, tem visitas no Rio de Janeiro, em Recife, Belo Horizonte, né? Então, é uma instituição bem difundida aí. Mas só para complementar, eles são uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que então introduziu a arte do palhaço no universo da saúde aqui no nosso país. Eles são mundialmente conhecidos como um dos principais grupos de palhaços. E eles também eles transitam não só no campo da saúde, né? Eles também estão na área da assistência social e também da cultura. Tanto é que eles oferecem, né, cursos para formação de palhaços. Os Doutores da Alegria, eles são reconhecidos mundialmente, né, e premiados pelo impacto da ação deles. Eles influenciaram muitos grupos aqui no Brasil, não só na prática, mas também na pesquisa da palhaçoterapia. Pode passar o slide, Mari. A gente tem um levantamento que foi feito em 2012, ou seja, já vai fazer quase 10 anos, que já indicava que haviam mais de 700 grupos de palhaços, tanto profissionais quanto amadores, realizando ações e formações de palhaços de hospitais no Brasil. Então, a gente pode ver, né, uma ideia que veio do exterior, um grupo foi criado aqui e olha como se difundiu e como se espalhou no Brasil. Imagina hoje em dia quantos grupos não existem, né? Só que a gente sabe que não foi só no Brasil que isso foi difundido, né? No mundo inteiro a gente sabe que existem instituições de clown care aí, espalhando seu trabalho com palhaços, atendendo nos hospitais de muitos países. E essa proliferação dessas iniciativas, elas não foram só grupo artistas, né? A gente sabe que os profissionais da saúde, eles estão estudando a arte do palhaço para inserir nesse ambiente hospitalar e trazer esses momentos de descontração e de alegria como esse da imagem. E também existem pessoas leigas que se inspiraram na ideia e realizam visitas voluntárias. E hoje em dia não é só no hospital que esse trabalho está sendo desenvolvido, mas também em abrigos, em locais de permanência de idosos e vários outros lugares que acham pertinente a presença do palhaço. Eu acho muito lindo, então é importante demais a gente estar conhecendo isso. Eu e a Mari, como a gente trouxe essa palhaçaria hospitalar, para finalizar a nossa apresentação, a gente trouxe um videozinho, que na verdade é um trailer de um documentário, mas como a gente estava falando sobre eles, a gente pode ver um pouquinho do trabalho, em 2 minutinhos já dá para se emocionar. Depois, quem quiser tirar alguma dúvida ou contribuir de alguma forma, pode ficar à vontade. Eu vou colocar aqui o vídeo e vocês me falam se vocês estão conseguindo ouvir, ok? Ok. E no serviço encontrou um médico, Dá para um escutar, pouco sim. perturbado com a situação, encontrar um palhaço no seu serviço, e o médico disse-lhe: "Oi, o hospital não é um lugar para palhaços." E Michael, boa forma com o palhaço, respondeu: "Concordo consigo, doutor, mas o hospital também não é um lugar para crianças." Cheguei, tornei chegar, a brincadeira já vai começar. Cheguei, tornei chegar, a brincadeira já... Uma das coisas boas que vocês nos trazem é a parte positiva da vida. A alegria, o sorriso, a música, piadas e tudo isso. E isso é extremamente importante. Era isso, Champignon. O João gosta de coelhos. Ah, coelhos! Papel! Não! Para! Álcool! Papai, mamãe, vovó, titia, estão chegando na pediatria. Papai, mamãe, vovó, titia. Eu acho que ajuda muito até as crianças verem os pais a rir. Embora muitos não exteriorizem, eles sentem que os pais estão em sofrimento, não é? Estão tristes porque eles estão doentes. E vê-los a rir e a brincar, acho que os deixa mais tranquilos.
Acho que é muito importante. A realidade pode ser muito difícil e doloroso, mas rir é o melhor remédio. Bom, foi essa a nossa apresentação. Eu gostaria de, antes de abrir para as dúvidas ou comentários, para a gente tirar um print, né, com todo mundo. Aqui.